Muito bem, a zonária pós-jogo acabou. Flamengo 3, Internacional 1. Flamengo mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro de 2025. Vitória nesse segundo dos 3 jogos seguidos contra o Inter. Os capítulos terão fim na quarta-feira de Libertadores. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas no início de jogo, o Flamengo começou valente, começou chegando, indo pro ataque. Aos 2 minutos, o Arrascaeta cobra uma falta pelo lado esquerdo. O Léo Ortiz ele cabeceia e acerta uma bola que quase vai no gol, vai nas redes pelo lado de fora. O Flamengo começou com pressão, tocando a bola, encurralando o Inter no campo de defesa, e aí o resultado chega aos 6 minutos com o gol de Pedro. Um bom lançamento de Jorge de Arrascaeta para Guilherme Varela, que cabeceia, e aí ele dá a bola para o Pedro, que finaliza e manda para fazer 1-0 o Mengão. O Flamengo abrindo o placar no Beira-Rio. Pedro chegando ali ao seu gol de número 142, tá? O Inter respondeu na sequência ali do gol com o Gustavo Prata, que finalizou de primeira, mas aí o Rossi fez a defesa. E depois o Saul, após uma boa jogada de Jorge de Arrascaeta, que lança para o Saul, Saul arrisca e tira uma bola, tira a trave, né? Tira a tinta da trave, quase marcando um belo gol. E aí aos 11 minutos o Flamengo amplia com o Pedro. Mais uma vez ele, pela vez de número 143. Dessa vez foi um contra-ataque maravilhoso. Enfim, depois de não sei quanto tempo, o Flamengo marcou o gol de contra-ataque. Samuel Lino, pelo lado esquerdo, ele acha um bom passe para o Arrascaeta, que encontrou o Pedro, finalizando o rasteiro e fazendo 2-0. É uma assistência mais uma do Arrascaeta, né, que hoje chegou a sua 100ª assistência com a camisa do Flamengo. No Brasileirão desse ano, em 17 jogos, 10 gols, 7 assistências, 17 participações em gol. Um monstro dentro de campo. Um monstro, camisa 10 do Uruguai. E o jogo continuou, um domínio absurdo do Flamengo, 2-0. O Inter tentava mais a base da bola parada, mas não conseguia. E aí o Flamengo chegou aos 32 com o Luiz Araújo, que tocou pro Varela. O Varela conseguiu driblar o zagueiro, tentou a finalização ou o cruzamento, aí o Antony saiu, fez a defesa. Ele poderia ter cruzado antes dele driblar. Deu mole. E aos 39, uma cobrança de escanteio. Samuel Lino cruza. Aí o Léo Pereira chega. E aí ele vai lá, puxa e finaliza de bicicleta. E a bola vai na trave, no pé da trave. Se o Léo Pereira faz esse gol, meu amigo, eu não ia responder pelos meus atos. Seria um gol daqueles. Seria o gol do Fantástico do domingo de hoje. Seria o gol de hoje. O gol da rodada. Mas uma pena, né, que a bola não entrou. E aí o primeiro tempo terminou. O primeiro tempo de atropelo do Flamengo. O Inter não se abalou, tentou, mas a bola ou ia pra fora ou parava no Rossi. Foi um jogo bem movimentado no primeiro tempo. Segundo tempo começou. O Flamengo, todo mundo achava que o Flamengo iria dar aquela morrida no segundo tempo igual nos últimos jogos, mas foi bem o segundo tempo do Flamengo. Foi um bom segundo tempo. O Inter chegou aí algumas vezes, né? Aos 9 minutos o Gustavo Prado, ele arriscou pelo lado esquerdo, fora da área, mas aí o Rossi se esticou firme, fez a defesa. Aos 14, uma boa bola do Varela. Ganhou da defesa do Inter, cruzou para o Arrascaeta, que finalizou de primeira, com desvio indo para fora. E aos 16, o 3-0 do Mengão, com o Gonzalo Plata, que tinha acabado de entrar no lugar do Pedro. Saída errada do time do Inter, o Saul recuperou a bola, acionou para o Plata, que finalizou no cantinho. Hoje o Saul, cara, que jogo do Saul. O Felipe Luiz achou a sua dupla de volantes. Jorginho e Saul. Que partida maravilhosa. Mais uma partida linda do Jorginho. Bom jogo do Saul. Na posição de segundo volante. É a posição dele. Felipe Luiz no jogo contra o Ceará, que eu li de meia direita, ele não rendeu. Grande jogo da dupla. E aí o jogo continuou. O Flamengo quase fez o quarto gol. Uma jogada do Ayrton Lucas, ele pelo lado esquerdo ele acelerou. Na saída do Antony ele cavou.
Mas aí por um triz a bola não entrou. Passou e não foi no gol. Aí depois o Inter chega no final do jogo aos 46 com o Alan Rodrigues, que tinha acabado de entrar. Finalização de perna canhota, ninguém marcou o Alan Rodrigues carimbou a trave. E aí depois, lance do Borré. Após o cruzamento do lado esquerdo, o Borré pega, faz o gol. Num primeiro momento ele é anulado por causa de um suposto impedimento, uma condição irregular do Borré, mas o pezinho ali do marcador do Flamengo estava lá à frente, dando condição, e o Borré foi lá e fez o gol, que foi validado e terminou. 3 para o Flamengo, 1 para o Internacional. Grande jogo do Flamengo, uma grande partida do Mengão. O Internacional, né, não se abalou, tentou, mas não conseguiu, foi bem encurralado pela equipe rubro-negra. Agora o foco é na Libertadores na quarta-feira, tá? Na quarta-feira à noite, às 9h30. Antes do outro recado, a gente vai às notas. Flamengo hoje foi a campo com o Rossi no gol, Varela e Ayrton Lucas nas laterais, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Entraram o Plata no lugar do Pedro, De La Cruz no Arrascaeta, o Alaciano no lugar do Saúl, Carrascal no Jorginho e Danilo no lugar do Léo Ortiz, técnico Felipe Luiz. Vamos às notas. O Rossi fica com uma nota 7. Teve uma atuação boa. Na minha opinião, ele foi bastante seguro. Grandes defesas em alguns lances do Inter. Enfim, foi uma partida boa do Rossi. Enfim, voltando a mostrar o seu valor. Varela fica com uma nota 7 também. Gostei da partida. Bastante seguro na defesa. No ataque ele teve alguns momentos que ele poderia ter feito melhor, mas ele não comprometeu. Foi um jogo bom. Léo Ortiz com uma nota 7,5. Léo Pereira fica com 8. A dupla de zaga foi boa. Gostei do jogo dos dois. Segurança, muita qualidade, muita precisão. E o Danilo, que entrou no lugar do Léo Ortiz, enfim, retornando de lesão. Tá recuperado o Danilo, que a gente espera, né, que ele continue, né, sendo uma grande opção para o Felipe Luiz. Fica com uma nota 6, viu? Teve uma partida até segura, uma atuação bem interessante, na minha opinião. Ayrton Lucas com uma nota 7,5. Boa partida do Ayrton Lucas, gostei. Ajudou bastante, tanto na defesa como no ataque. Velocidade mais uma vez sendo o trunfo dele. O Jorginho, cara, nota 8, cara. Grande jogo do Jorginho. Trabalhando bem no meio de campo, muita qualidade. A facilidade que hoje o Jorginho e o Saúl tiveram para quebrar as linhas do Internacional foi de outro mundo. O Saúl fica ali com uma nota 8,5, cara. Foi uma grande partida do Saúl, na minha opinião. Muita qualidade, né? Um bom passe que ele tem. Deu assistência, tal, ajudou bastante o Flamengo, né? Uma hora ou outra ele ia se cansar, cansou no segundo tempo, mas foi uma grande partida do Saúl. Para mim, o Felipe Luiz achou o segundo volante. O Alan e o Everton Araújo vão ter que ficar no banco e se depender da torcida para sempre. O Arrascaeta fica com 8. Boa partida do Arrascaeta, grande partida do Arrascaeta. Deu 2 assistências, chega ao seu 100ª assistência com a camisa do Flamengo, a 17ª participação em gol. Que partida do Arrascaeta, que grande jogo que ele fez, ajudando bastante no campo ofensivo. É, cara. E tem gente que descarta o Arrascaeta, né? Descarta a troco de nada. Luiz Araújo fica com uma nota 6. Pra mim foi o pior em campo do Flamengo, cara. Teve alguns bons momentos que ele ajudou a defesa, né? Com desarmes e tal, mas primeiro lance ele matou a jogada, deu mole, poderia ter feito melhor. Mas teve, né, momentos assim que, pô, poderia ter feito melhor no jogo, né? Mas enfim, foi o pior em campo, na minha opinião. O Pedro fica com um 8, cara. Grande jogo do Pedro. 2 gols, ajudou o Flamengo a vencer, né? Ele sabe o caminho do gol. Ele sabe o caminho do gol. E isso é fato. Parece que, né, o Pedro saiu cedo. Parece que ele pode ser titular na quarta-feira na Libertadores. E todo mundo sabe, né, que o cara tem um faro de gol daqueles, tá? E o Lino fica com um 8 também. Grande jogo do Samuel Lino. No lado esquerdo, deu assistência pro gol. Cobrou escanteio bem. Trabalhou nas jogadas de ataque que poderiam ter resultado em gol. Driblou.
Não foi egoísta no lance do segundo gol do Pedro. Grande jogo do Samuel Lino, na minha opinião. Agora os que entraram, o Danilo eu falei que fica com uma nota 6, agora o Carrascal, cara. Carrascal fica ali com um 5,5, cara. Ainda tá se adaptando ao ambiente do Flamengo. Eu acho que, cara, ele deve render alguns jogos ali no meio campo ofensivo. É um grande jogador. Eu acredito que ele pode fazer muito mais do que ele tá fazendo nesses primeiros jogos. Tem potencial, na minha opinião. O Wallace fica ali com um 5,5 também. Fez uma partida ali ok, tá recuperando ali a sua confiança depois dele ter perdido o pênalti na Copa do Brasil. É um cara que eu acho que vai render bastante ainda. Jovem, tem um futuro muito bom pela frente, muito bom mesmo. De La Cruz fica com 6,5, entrou bem, cara. Gostei do De La Cruz, hoje ele não comprometeu. Ele parece que tá saudável, ele quase fez gol, né? Quase fez o 4º gol. Ajudou bastante ali na troca de passos. Foi um jogo ok do De La Cruz. E o Plata fica ali com 7,5. Fez o seu gol. Entrou muito bem no lugar do Pedro. Botando mais velocidade, mais disposição. E mais eficiência no ataque do Flamengo. Então, assim, o cara tem um físico muito bom. O Flamengo, né? O Plata, ele tem feito ali boas partidas. Pra mim, uma das melhores contratações de custo-benefício, que eu não dizer a melhor dos últimos anos. Chegou barato, tem ajudado bastante o Flamengo nos jogos, feito gols importantes, ajudado, dando assistência, trabalhando as jogadas. Então, assim, ele é muito bom, cara, muito importante. E entrou mais uma vez muito bem. E o Felipe Luiz fica com um 8. 8,5 na minha opinião. Armou bem o time. Fez uma escalação muito boa, na minha opinião. Ele acertou em colocar o Jorginho e o Saul ali como a dupla de volantes, que pra mim é a dupla titular. Novamente eu reitero, Jorginho e Saul precisam jogar juntos. Arrascaeta e Pedro, muita gente falava, inclusive o próprio técnico, o Arrascaeta e o Pedro não podem jogar juntos, que o time perde intensidade, perde eficiência. Não perdeu, jogou junto. Pedro fez 2 gols, Arrascaeta deu assistências. Então assim, cara, eficiência não perde, intensidade muito menos. Pra mim, eles têm que jogar mais de titular sim, tá? E o Felipe Luiz tem que entender muito bem, tem que entrar na cabeça do treinador. Jorginho e Saul, dupla titular de volantes, e Pedro e Arrascaeta devem sim jogar juntos, tá? Pronto, falei. E antes de eu me despedir, eu quero só dar um recado. Quarta-feira, a partir das 9 horas da noite, eu vou estar narrando o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores entre Internacional e Flamengo no som do Dimensão Esportiva no YouTube, tá, galera? Então, fica aí o aviso, vou botar emoção. Então, quarta-feira, a partir das 9 da noite, bola rolando 9h30. Se você estiver vendo pela Globo, deixa o Everaldo Marques no mudo. Se você estiver vendo na ESPN, deixa o Rogério Voga no mudo. E deixa o volume de Ian Fernandes no Dimensão Esportiva no talo, tá, galera? Vem com a gente. Então você que esteve aqui no YouTube, no Ians FC, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like, comente, compartilhe com a galera, me siga nas redes sociais que estão na descrição e também no primeiro comentário fixado, apoia.se/Fernandes para quem quiser apoiar os meus projetos financeiramente. E você que esteve aqui no Instagram, Ian Fernandes 10 Ian Fernandes _ narrador e Rede Flaianzão, segue a gente, pelo amor de Deus. Curta, comente, compartilhe, ajude o jovem jornalista a trilhar o seu caminho na profissão, tá, galera? A gente vai se falando. Um forte abraço e até a próxima. Segue o líder. Saudações rubro-negras.